Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a nossa querida CEMIG, né? Aí do pessoal de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre ela, né? Parte de geração, transmissão e também novos projetos. Pessoal, hoje eu queria trazer aqui para vocês a seguinte informação, né? Recentemente aí o Barça esteve no PrimoCast e falou sobre isso, né? Hoje o novo indicador de preço do mercado. Falou que antigamente, né, eram os lucros e hoje é a questão da locação, ou seja, o número de ações alugadas. A gente sabe a influência, né, deste fator, né, deste elemento aqui sobre os preços, né? Ou seja, quando você tem uma quantidade muito grande de ações sendo alugadas, você tem uma taxa muito alta de aluguel sobre estas ações, faz com que exerça uma força negativa nos preços. Vamos ver como que está o cenário da CEMIG neste caso. Como que está aí a questão das locações, até para a gente ver, né, como que a tese aqui, né, ou a fala do Barsi, né, entra de acordo, né, está alinhada aí com a questão dos preços, ok? Eu não vi nenhum vídeo, por enquanto, no YouTube, aí na internet, o pessoal falando sobre isso, então eu queria dar uma explorada, trazendo sempre conteúdo novo aí para você, tá? Ah, e por favor, se você estiver aí curtindo os nossos vídeos, gostando, né, do material que a gente está produzindo, considere dar um like e seguir a gente, tá bom? Vamos lá então para o vídeo, sem enrolação? Muito bem, então temos aqui a CEMIG, o ticker a gente vai estar trabalhando com CMIG4, né? CMIG4, ok? As ações aí preferenciais, né, que dão direito aos dividendos, com certeza a ação que tem o maior volume aqui, né, a liquidez média diária, liquidez absurda, 115 milhões média por dia, e a gente vai estar considerando aqui, né, no dia de hoje esta ação está subindo, perdão, está descendo, né, lá, está caindo 0,47%, meio por cento. Nas últimas 52 semanas, olha só, 9,70, excelente oportunidade aqui para quem gosta do setor. A máxima 12,86, ou seja, o preço atual está muito próximo aqui das máximas. Um dividendo interessantíssimo, 8,91, nos últimos 12 meses pagou por volta de R$ 1,13 e nos últimos 12 meses uma valorização de 20%, né? Se a gente fizer uma conta meio de padeiro aqui para saber um preço justo desta ação, vamos colocar aqui 1,13 centavos, né, dividido pelo nosso 0,06, a ação, preço teto, 18,83 centavos. Então está abaixo aqui do preço justo, ou preço teto, né, levando em consideração 6%. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 30 dias? Bom, a ação está atingindo próximo ao seu teto, ok? Na verdade, as suas máximas. No ano, essa perspectiva já é um pouco diferente, né? Ela deu uma zigue-zagueada, né? Vamos esperar aqui só carregar um pouquinho. Nos últimos 6 meses, ela abraçou aqui, né? Deu esse, vamos falar, um certo mergulho, uma excelente oportunidade aqui, e agora voltou aos patamares das máximas, tá bom? Uma passada breve aqui nos números, o dividendo já foi comentado, o PL dela para o setor está bem ajustado. A questão do preço sobre valor patrimonial está com um pequeno ágio, mas isso é normal numa empresa desse setor, uma vez que você tem uma infraestrutura, uma capacidade instalada, né, muito grande. A quantidade de ativos da empresa é bem alto, ok? Falando sobre o endividamento, a empresa tem uma boa margem de endividamento, ou seja, as contas estão bem controladas. Lembrando que o indicador de dívida líquida por patrimônio líquido tem que estar abaixo de 1, então está 0,32, bem abaixo. E a dívida líquida sobre o EBITDA, sempre abaixo de 3, está em 1, então muito bem controlada, ok? Questão das margens, muito boa, margem bruta, EBITDA líquida e EBIT acima de 2 dígitos, garantindo um ROI, né, um retorno sobre investimento de 17%, com aumento das suas receitas nos últimos 5 anos, perto de 10%, e um aumento no lucro muito bom, pessoal, 32% nos últimos 5 anos. A gente vai entender alguns movimentos que a empresa fez para poder ter esse aumento nos seus lucros, tá bom? Questão dos dividendos é sempre um reloginho, a empresa ela paga trimestralmente. Então, pessoal, você que está querendo montar uma carteira de dividendos, né, de renda passiva, o objetivo nosso, né, garantir esta renda passiva.
ela é uma excelente empresa que cumpre esses quesitos, né? Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, estou dizendo que do ponto de vista de pagamentos em períodos mais curtos, a CEMIG se destaca, pagamentos trimestrais. Outro ponto também, o Luiz Barsi disse nesse podcast recente, né, ali para o Primo Rico, que ele está trocando algumas ações que pagam de repente semestralmente ou anualmente para ações que pagam em períodos mais curtos, como por exemplo trimestrais, ok? Um ponto interessante a ser observado, ok? Muito bem. Falando um pouco sobre o payout da empresa, sempre mantendo boas margens, entre 30% a 50%, 30% a 50%, ok? Esse ainda tem que ser consolidado de 2023. Então, a grande parte, né, uma margem saudável dos lucros que a empresa gera está sendo compartilhado aí com os acionistas. Questão do free float. Interessante, 81% das suas ações estão disponíveis no mercado, ok? E aqui entra o nosso ponto de observação que eu queria trazer para vocês: a quantidade de papéis alugados. Aqui no Status Invest, ele até mostra para a gente, ó, se eu subir aqui um pouquinho, fala, ó, vou até aumentar. Tá vendo aqui, ó, total de ações alugadas, né? 26 milhões de ações alugadas, ok? E a composição acionária aqui é por volta de 2 bilhões e 200 milhões de ações. Ó. Tá vendo? 2 bilhões e 200 milhões. Se a gente fizer uma conta bem resumida, né, de 25 dividido por 2, 201, a gente vai ter 0,01 vezes 100 para achar a porcentagem, 1,13% das ações estão alugadas. Né? Isso é muito ou isso é pouco, né? Levando em consideração aqui a tese do Barsi, que ele disse que hoje o que está influenciando no preço é a quantidade de ações locadas. Né? Só para você ter um exemplo, né, a IRB chegou a ter 35% das suas ações alugadas, né? A IRBR3. Né? E aqui a gente está falando que 1,13 da CEMIG 4 estão alugadas. Né? Isso daqui. Ó. Né? Então veja só a diferença de uma para outra. Né? Vamos ver como que isso influencia? Vamos dar o crédito aqui, né, para o site InvestSite. Aqui ele traz para nós alguns indicativos. Né? Então estou pegando aqui, esse primeiro valor de referência nesse estudo não serve, tá? Porque aqui é o valor de saldo. Né? Eu quero a quantidade de ações para ver como que está o índice de ações alugadas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoal, dê só uma olhada. Ó. Quantidade de ações em aberto, né? Ou seja, contratos que estão em aberto, alugados, né? Exercendo preço para baixo. Então a gente vê aqui que no período de 2019 nós tínhamos por volta de 45 milhões de ações alugadas, ok? Hoje a nossa realidade é de 25 milhões, conforme nós vimos, ou seja, teve uma redução aproximadamente metade. E olha que interessante, a base acionária da CEMIG aumentou. Então ela tinha 1 milhão e 400 milhões de ações nesse mesmo período de 2019, ou seja, esse daqui. Depois aumentou e hoje é de 2,2 bilhões, conforme vimos. Então, mesmo com o aumento, né, do número de ações, né, nós tivemos uma diminuição na porcentagem, na quantidade de ações alugadas, né, que é quantidade. O que faz com que a porcentagem realmente diminua. Olha lá, ó, no começo aqui, em 2019, né, levando a série histórica aqui, era de 3% de ações alugadas, hoje já é 1,33%, aquela continha que nós acabamos de fazer. O que isso significa, pessoal? Significa que quanto menor a quantidade de ações alugadas, segundo aí a tese do Barsi, né, a fala dele, uma pessoa que tem muita experiência, talvez a pessoa que mais tem experiência na bolsa, quanto menor, né, esta porcentagem e quantidade de ações alugadas, menor é a influência sobre o preço, né? Perdão, maior é a influência sobre o preço. Né? Então imagine o seguinte, ó, você tem aqui 30% de ações alugadas de uma determinada empresa. Essa quantidade vai fazer com que o preço dela sempre caia, né? Exerça uma força vendedora, né? Porque você tem muitos contratos vendidos. Agora, quando você tem uma empresa com 1 ou 2% de ações alugadas, esta força vendedora é baixa. Faz com que o papel ele tenha uma força
vendedora aqui, né, ou seja, uma força para baixo bem menor, ok? Influenciando diretamente no preço das ações. É como se ela tivesse mais livre para correr no mercado sobre a ótica dos preços, ok? Conseguiram captar aí a ideia? Relevante para vocês esta informação? Se for, pessoal, dá o like, comenta aí o que vocês acham desse tipo de informação. É uma informação que não tem por aí, tá? Eu não tenho visto o pessoal produzir conteúdo, tem falado mais sobre preço, sobre cálculo, sobre teto, mas eu quis trazer aqui para vocês esta tese aqui do Barsi, onde fala sobre a locação. Ele tem dito muito sobre isso que está acontecendo na IRB, né? Então, eu trago isso para um bom exemplo no caso da CEMIG. Aqui um mau exemplo e aqui um bom exemplo, tá? Comenta aí o que vocês acharam. Deixa eu só dar uma passada rápida aqui sobre a empresa, para a gente entender um pouco mais. Vocês aí que estão começando a estudar o case, ou estão começando a estudar, né, sobre investimento, vamos dar uma olhada aqui o que é a CEMIG, né? O pessoal de Minas conhece bem, né? Pessoal, a CEMIG ela não é apenas uma empresa de geração de energia, né? A gente consegue ver aqui que ela também tem participação na Taesa, né? Que é a parte de transmissão. A CEMIG composta de geração e transmissão, então de diversas fontes, né? Diversas hidrelétricas aí espalhada pelo estado de Minas. Sabemos que o índice de chuvas e capacidade de água, né, é alto em Minas Gerais, então ela gera muita energia hídrica. Também a parte de transmissão é um estado muito grande que tem excelentes redes de distribuição, né, de transmissão, na verdade. CEMIG-D, parte de distribuição. CEMIG-SIM, eu andei pesquisando, é um serviço que ele está fazendo por assinatura de energia solar para você reduzir sua conta. Parte de gás, GasMig, ou seja, a CEMIG aqui ela tem atuado em diversas frentes, né? Até separei algumas coisas que eu achei interessante aqui na apresentação delas, que eu queria compartilhar com vocês, né? A CEMIG também está apostando, né, ou investindo em novos projetos, especialmente de energias renováveis, né? A gente viu ali que no Ceará, por exemplo, ele tem investido em algumas torres, né? Parte offshore de geração de energia por meio eólico. E uma coisa que me chamou muita atenção são os painéis aqui fotovoltaicos, né? Não só esses daqui em áreas rurais, né, como a gente conhece, mas também, olhem só, pessoal, esses daqui, ó, flutuantes. Olha só, esse lugar aqui eu conheço, Araguari, quando eu passo para ir para Goiás, eu conheço. É um rio bem grande, né? Aqui divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Eles vão colocar aqui, ó, a expectativa até 2026, painel solar, né? Energia fotovoltaica no rio. Olha só que interessante. Também em Carmo do Cajuru, não conheço a cidade, expectativa 2025, um pouco mais cedo. E em Três Marias aqui 2026. Olha só. E com uma grande capacidade de geração de energias, né? Olha, megawatts 157, 39 e 78. Olha só, interessante, né? Então a gente consegue perceber aqui, aqui está a questão dos geradores, né, das pás eólicas aqui, né? Aqui é mais no estado do Ceará, né? Então ela também está investindo bastante em energias renováveis. A gente vê aí, né, algumas teses de investimento, algumas desalavancagens da CEMIG e esse olhar para novos projetos, novas fontes, né? Entende que aqui existem oportunidades tanto na parte eólica quanto solar, né? Além dela já atuar aqui na transmissão e na geração de energias hídricas, né? Interessante. Muito bom observar isso. Pessoal, você tem ação da CEMIG? Você gosta da empresa? Você entende que ela é uma boa empresa, né? Assim, uma empresa bem perene e solidificada para compor sua carteira, especialmente a carteira de dividendos? Vale a pena dar uma estudada, né? Especialmente aí você que está começando agora os seus investimentos, tá? E para a gente concluir, trago aqui o Glassdoor, o que os funcionários estão dizendo sobre a CEMIG. Estão dando uma excelente nota, especialmente para o setor que atende muito o cliente final, né? Olha, então, os funcionários, 84% deles recomendam trabalhar na própria empresa e com uma nota aqui de 4,1 entre 5 estrelas, né? Então, 4,1 é uma nota altíssima. Lembrando, sempre que um funcionário fala bem da empresa lá dentro, a gente aqui que é fora, né? Que está tentando investir em boas empresas e bons projetos, isso pode resultar, né, em bons investimentos para nós, né?
Bom, pessoal, você aí que é de Minas Gerais, comenta para nós o que que você acha sobre a CEMIG, né? Especialmente você de Minas, para que também possa nos ajudar aí na questão dos investimentos, tá certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Tenham um excelente dia e bons investimentos. Até mais. Tchau, tchau.